Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez nesse podcast Curta Palavra. Estaremos hoje falando do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Embora estaremos falando do livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 16, eu quero ler com você a partir do versículo 36 do capítulo 15, do capítulo anterior, para a gente poder entender melhor o capítulo 16, tá? Para você entender um pouco melhor por que eu vou estar lendo o capítulo anterior, né, os últimos versículos do capítulo anterior, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia anteriormente ela não era organizada por capítulos e versículos. A Bíblia ela era organizada e ainda é até hoje, né? Mas só que naquele tempo era só pelas seções, parágrafos, sentenças, e só depois, em 1227, é que a Bíblia começa a ser organizada por capítulos pelo clérigo inglês Stephen Langton. E aí ele começa a organizar a Bíblia então por capítulos. Os versículos vêm depois, tá? Os versículos já vêm em 1527. O Santi Paganini começou a organizar a Bíblia em versículos em 1527. Então, primeiro em 1227 ela é organizada em capítulos, depois em 1527 ela é organizada também por versículos. Aí sim começa a organização da Bíblia por capítulos e versículos, mas ela só é impressa, né, com capítulos e versículos em 1560, que foi a Bíblia de Genebra, publicada na Suíça. E isso já acontece pós-reforma protestante. Então, por isso que eu vou ler aqui os últimos versículos do capítulo 15, que vai dizer que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A gente percebe que nesse capítulo anterior do capítulo que nós vamos discutir hoje, o capítulo de hoje é o 16, mas a gente percebe que no capítulo 15 foi um capítulo tenso, que houve contenda por causa da circuncisão. Aí agora no finalzinho do capítulo, uma outra contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Se você lembrar, em capítulos anteriores, João Marcos, num dado momento, ele abandona o trabalho. Eu acredito que Paulo, embora não tenha andado com Jesus como os demais discípulos, mas foi bem discipulado, bem ensinado, porque Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. E João Marcos, ele realmente fez isso, né? João Marcos, ele, no dado momento, ele abandonou o trabalho, abandonou a obra, e foi o motivo da discussão de Paulo com Barnabé. Porque Barnabé queria levar João Marcos era seu primo, e Paulo estava contra levá-lo. Então a gente vai notar que Deus opera milagre da salvação da diversidade da cultura religiosa, nós vamos ver isso aqui, né? Deus opera o milagre da salvação da diversidade de cultura religiosa, social e econômica. Nós vamos ver também que Deus usa o imprevisto aos olhos humanos em milagres. Então, logo no iniciozinho do capítulo 16, né, que já é agora o capítulo que nós vamos estar trabalhando, ele inicia dizendo que e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Lembra que houve uma discussão por causa da circuncisão, e agora Paulo, olha que interessante, agora Paulo, ele resolve circuncidar Timóteo. É muito interessante essa passagem, que às vezes traz dúvida. Poxa, mas não foi discutido lá no capítulo anterior? Aconteceu até contenda por causa dessa discussão, e por fim eles chegaram na conclusão que não precisava circuncidar. E agora, por que Paulo ele então resolve circuncidar Timóteo?
E tem aqui a fala porque ele era filho de pai grego. É um contexto aparentemente confuso, mas é interessante a gente observar uma coisa. Um teólogo chamado Kistemaker, ele vai dizer que ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Era da cultura judaica que fosse circuncidado. Ele era filho de uma judia e de um pai grego. Isso me faz lembrar Paulo quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso me faz lembrar também o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então a gente nota que Paulo ele não estava querendo ser demasiadamente justo e fazendo também de fraco para ganhar os fracos. Então, em certa parte, a gente vai ter que concordar com o teólogo Kistemaker, quando ele vai dizer que ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Ou seja, aquele jovem Timóteo, como filho de uma judia, agora Paulo estava levando ele para ser circuncidado para que pudesse ganhar os judeus, porque eles iriam pregar para muitas pessoas e esse jovem Timóteo sairia nessa missão agora com o apóstolo Paulo. Uma coisa importante também a destacar é que depois a gente não vê falar mais de Barnabé e de João Marcos. A gente vê que interessante, logo após dessa discussão, Paulo sai para pregar e o historiador agora vai relatando a história a partir do apóstolo Paulo. No versículos 4 ao 5, levando os decretos, as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia o número. Elas iam crescendo em número de pessoas. Mas acontece que Paulo então agora ele é impedido pelo Espírito Santo a ir para a Ásia. O desejo de Paulo era ir para a Ásia, pregar para a Ásia, mas Paulo teve uma visão para ir pregar na Macedônia, na Europa. Paulo tinha plano, mas obedeceu a Deus. A porta que Deus abre nem sempre nos conduz no caminho mais fácil, mas sempre para destino vitorioso. Então o caminho que Paulo queria tomar era para a Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa e ele foi então para a Macedônia. Deus os levou para Filipos, cidade conquistada por Filipe, por isso que isso tem o nome de Filipos, foi uma cidade conquistada por Filipe, pai de Alexandre Magno, conhecido também por Alexandre o Grande. Filipe conquistou essa cidade em 360 a.C., dos Tracianos, ou também conhecido como Trácios. Quem eram esses Trácios? Trácios foram um povo indo-europeu, habitante da Trácia e regiões adjacentes, territórios dos estados modernos da Bulgária, da Romênia, Moldávia, nordeste da Grécia, Turquia europeia e o noroeste da Turquia. Então essa era a região que eles faziam parte. Então Filipos tornou uma miniatura de Roma. Filipos tinha uma posição estratégica para que o evangelho pudesse expandir, situada entre o Oriente e o Ocidente. Era a ponte de conexão entre esses dois aí. Então conquistar Filipos para Jesus era uma janela para o mundo. Então Filipos, que era essa cidade que pertencia ali à Macedônia, que era o lugar, a região onde Deus estava mandando esses homens de Deus fazer o trabalho, fazer a obra. Mas aí acontecem muitas coisas interessantes que nós vamos ver neste capítulo agora. Bom, a plantação de novas igrejas exige cuidado, exige critério, exige planejamento, e a gente vai notar isso da parte do Espírito Santo conduzindo o apóstolo Paulo. Por isso que é necessário pensar muito para fazer as coisas de Deus, buscar do Espírito Santo. Então Deus estava usando agora de forma estratégica recursos para que a palavra de Deus pudesse ser levada de forma eficaz. Então Paulo e Silas são presos em segurança máxima, libertaram a pitonisa e foram aprisionados, mas Deus mostra que a libertação depende dele. Paulo e Silas ora por uma pitonisa, ora por uma mulher que era escrava, porque ela tinha senhores que ganhavam dinheiro às custas das adivinhações que essa moça fazia, essa pitonisa. E Paulo e Silas liberta essa moça, mas esses homens ficam aborrecidos porque ela dava lucro para eles, e eles então promovem ali uma situação, e Paulo e Silas, que tinham libertado de uma prisão do diabo essa mulher, agora esses homens são presos, vão para a prisão.
Então naquele tempo haviam 3 tipos de prisão, tá? Ou seja, o tipo de prisão romana. A comuniora, que era comum, comunidade, tinha luz e ar fresco. Também a interiora, estranhas, sinistra, subterrânea, úmida, fria, sem luz, sem ar fresco, era trancada por portões de ferro, possuía 5 buracos, sendo 2 embaixo e 3 em cima, para fixar os pés embaixo, e os 3 buracos de cima para fixar as mãos e a cabeça. Então o preso era torturado a cada momento que ele fazia. Está relatado em Atos capítulo 16, versículo 24, exatamente no versículo 24. E tinha a outra parte da prisão, que era Tullianum, término, finalizar, lugar de execução para que estavam condenados à morte. Ou seja, existiam pessoas que ficavam na comuniora, então ali era em comunidade, tinha ar fresco, tinha luz. Existiam aqueles que ficavam na interiora, que foi o caso então de Paulo. Ele vai preso exatamente ali, né, nessa prisão interior, que ao meu ver é a pior, porque a Tullianum já era para finalizar o sujeito, então ele ficaria pouco tempo preso, né? Ficaria ali já para ser executado na pena de morte. Já o que estava na interior estava numa situação muito difícil, porque ele era torturado a cada movimento que ele fazia. Quero que você imagine, camarada preso numa prisão subterrânea, úmida, fria, sem luz, sem ar fresco, trancada por portões de ferro e seus pés presos em buracos e suas mãos e sua cabeça também presas em buracos. Uma coisa horrorosa, né? Nesse capítulo nós vamos ver a conversão de 3 pessoas, e a conversão dessas 3 pessoas, ela nos destaca algo muito importante. Primeiro é a conversão de Lídia. Lídia, que era a vendedora de púrpura, né? Lídia foi usada por Deus e sua casa se torna a sede da primeira igreja na Europa. Lídia era uma mulher de posse, porque ela vendia púrpura, e para vender púrpura era realmente algo precioso. Só para você ter ideia, essa mulher, né, ela era, além de rica, era uma prosélita, que vinha a ser uma prosélita, uma pessoa que não é judia, mas agora serve o Deus judeu. Então ela era uma prosélita, mas ela agora se converte ao Senhor Jesus. Ela converte através da pregação da palavra. Ela estava lá na beirada da praia, orando com outras mulheres, e ali o apóstolo Paulo e Silas chegam para pregar a palavra do Senhor. Ela era uma comerciante, por isso que possivelmente ela era uma pessoa rica, porque, para você ter ideia, para comercializar a púrpura ela era extraída de molúsculos raros, que para extraí-los é preciso 8.000 molúsculos para 1 grama de tinta púrpura. Então, ou seja, era muito raro, a púrpura era algo muito raro. Então, possivelmente Lídia era uma mulher de posse. Outra coisa também é que a igreja começa na casa dela, possivelmente ela teria então uma casa grande, ela também hospedou esses homens lá, esses homens de Deus. Depois nós vamos ver a conversão também da jovem possessa, que foi o motivo de Paulo e Silas serem presos. E depois o carcereiro. O carcereiro também se converte. O carcereiro, que era um homem de nível econômico médio, um carrasco, né? Porque ele era um carcereiro, certamente ele era um carrasco, e esse homem também se converte. Então a conversão de Lídia, e não só de Lídia, mas como também da sua casa, né? Quando ela se converte também a sua casa, se torna a sede da primeira igreja na Europa. A conversão e libertação dessa jovem possessa, que era uma escrava do diabo e dos comerciantes que ganhavam às custas dela, e a conversão do carcereiro e também da sua casa. Converte o carcereiro e sua casa. Acontece 3 milagres nesse episódio agora no cárcere, quando Paulo e Silas estavam presos. Então, o pregador Hernando Dias Lopes, ele vai citar a respeito desses 3 milagres que acontecem lá na prisão, quando Paulo e Silas estavam presos. Quais são os 3 milagres? O milagre físico, porque houve um terremoto. Depois o milagre moral, porque Paulo e Silas não fogem da prisão, e também os outros presos não fogem da prisão. Então foi um milagre moral. E o milagre espiritual, Deus salva o carcereiro em sua casa, porque quando alguém se salva é um milagre espiritual. Então acontecem ali
3 milagres nesse episódio: um milagre físico, um milagre moral, um milagre espiritual. Diversidade dos níveis sociais e econômicos na salvação das pessoas também é uma coisa nítida aqui para a gente notar, porque assim como Deus salvou a Lídia, uma mulher de posse, salvou também essa escrava que era usado pelo diabo para fazer adivinhações, e homens ganhavam dinheiro às custas dela, por isso que ela era escravizada por esses homens, e a salvação também desse carcereiro, que era um homem de nível econômico médio, e por ele ser um carcereiro, ele não era nem rico e nem pobre. Bom, pelo menos é o que a gente imagina, né? Pode ser que ele também fosse um homem rico, mas pobre certamente ele não era. Então nós aprendemos muitas lições nessas conversões. A salvação vem unicamente da parte de Deus. Enquanto Deus salva uma mulher piedosa, salva outra possessa, e o carcereiro carrasco e adepto à religião do Estado romano, porque se era um carcereiro romano, ele então era adepto à religião do Estado romano. O carcereiro estava perdido e perguntou para Paulo e Silas: o que é que eu devo fazer? Eles disseram assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma doutrina bíblica que nós devemos procurar algumas referências para a gente poder entendê-la melhor. Primeiro nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 18, quando vai dizer que: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e estarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Também em Gênesis capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Lá no capítulo 17 de Gênesis, versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Também nós vamos, além do livro de Gênesis, nós vamos ver também em Josué capítulo 6, versículo 17 a 23, quando Deus faz uma promessa de salvar Raabe, a prostituta, e a sua família. E é bom lembrar que Jesus vem da descendência de Raabe. Olha que interessante. Você pode depois estudar melhor isso aí com calma, mas lá em Josué capítulo 6, versículo 17 e o versículo 23, no versículo 17 vai dizer que porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto haver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No versículo 23, assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Bom, além de Gênesis, Josué, podemos relatar também em 2 Samuel 6,11, quando vai dizer: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a terra e a toda a sua casa. No livro de Atos, porque eu acabei de ler para vocês aqui alguns versículos falando sobre a salvação de alguém e da sua família, mas olha só para você ver também no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38 e 39, Pedro vai pregar e vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então está no livro de Atos, já no Novo Testamento. Ainda no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 44, Cornélio e sua casa. Converteu tanto Cornélio como a sua família. Tanto em Atos 10, 44, como também Atos 47, 48. Vamos ver a conversão tanto de Cornélio e sua casa, como está dizendo no versículo 44, Cornélio e sua casa, no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 24. Versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Depois, olha só, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aí já é no livro de Atos, capítulo 10, versículo 47 e 48.
Também no livro de Atos, capítulo 16, 15, lide sua casa, se converte. E agora eu vou citar Romanos 9, 8 ao 11, que já é um livro doutrinário. Eu citei para você aqui as narrativas de Atos dos Apóstolos, mas vamos lá, um livro doutrinário, no caso de no caso de Romanos, né? O livro que alguns vão dizer que é o Evangelho segundo Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 8 a 11, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ou seja, por que Deus então quer salvar a família? Por causa da eleição. Então é uma promessa que não foi apenas para aquele carcereiro, mas é uma promessa também para a minha vida, para a sua vida, de nos salvar e salvar também os nossos. Bom, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Entretanto, a minha responsabilidade é de orar pelos meus familiares. E a responsabilidade dos meus familiares é de se render aos braços do Senhor. Mas é fato que existe uma promessa de Deus para salvar a nossa família. Então, certamente, irmãos, a gente pode notar nesse capítulo algumas preciosidades maravilhosas. Às vezes, em alguns momentos, nós passamos por momentos confusos, por momentos de decisões, como Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas Deus o direcionou para a Europa, para Macedônia, para Filipos. E Deus muitas vezes ele quer te levar para algum lugar e você no seu coração deseja outro. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, assim como Paulo esteve atento à voz de Deus. Cuidado para não ser demasiadamente justo. Seja paciente com os mais fracos na fé, assim como Paulo foi paciente, circuncidou Timóteo. Há momentos que às vezes nós temos que fazer de fraco para com os fracos. Esteja também atento à direção do Espírito Santo. Para isso você precisa estar cheio dele. Às vezes alguns caminhos parecem bons aos nossos olhos, mas nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Lembre-se, assim como Deus usou Paulo para com cuidado, critério, planejamento fazer essa obra de Deus, com certeza que Deus quer que você tenha cuidado e critério e planejamento na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. O que eu quero te dizer é que você deve ficar firme, pois Deus quer salvar a sua vida, mas Ele quer salvá-la por completo, tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e não só isso, Deus quer salvar também sua família. Deus quer ser uma bênção para você e para sua família. Assim como Paulo reivindicou a sua cidadania romana, porque isso aí nós vamos ver também no finalzinho do capítulo. Hoje nós, como cidadãos do céu, podemos demonstrar para o mundo espiritual que somos filhos de Deus, somos cidadãos dos céus. Então, no finalzinho do capítulo nós vamos ver que Paulo, quando vai ser liberto, eles vão libertar Paulo, mas mandam outras pessoas libertarem Paulo. E Paulo vai dizer: peraí, sou cidadão romano, tanto ele como Silas. É bom a gente entender, irmãos, que nós somos cidadãos dos céus e o diabo não tem poder contra a nossa vida. Nós podemos reivindicar essa nossa cidadania espiritual, mostrando para o reino das trevas que nós não somos qualquer um. Nós somos os filhos de Deus e o Senhor, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Esse podcast ele foi um pouquinho maior. O meu desejo é que eu pudesse até falar um pouco mais, mas vou me ater por aqui. Eu creio que já pode ter te dado um esclarecimento e ser uma bênção para a sua vida. Assim é o meu desejo e eu oro para que o Senhor possa continuar te abençoando a sua família e fazendo
da sua vida um instrumento nas mãos do Senhor, porque Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele para operar os milagres na sua vida, na vida da sua família e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Um grande abraço, Deus te abençoe.